Perfeito. Acho que não deu, não, deu? Não, ainda não está apresentando, não, Letícia. Só um minuto. Conseguiu, não? Ah, está apresentando agora. Tá aparecendo? Perfeito, está aparecendo. Só bota modo de apresentação para a gente, por favor. Pode iniciar. Vamos lá, Letícia? Maísa. Começa. Letícia vai começar, professor. Eu acho que a internet dela tá um pouco Ah, não. lenta. Vocês estão me ouvindo agora? Perfeito. Sim? Tá? Tá, desculpa. Nosso trabalho vai ser sobre o controle biológico do Botrytis cinerea na cultura do morango, onde um produtor se queixa da infestação, da contaminação do morango, e a gente trouxe duas alternativas, uma para ser realizada dentro da fazenda e uma fora da fazenda. Bom, a cultura do morango, ela é bem presente na nossa mesa, no nosso dia a dia. Ela tem a maior produção no Rio Grande do Sul, e o sistema de plantio que ela é conduzida diz muito sobre o manejo que vai ser realizado nela. Temos o sistema que é em solo, né, em campo, geralmente utilizando mulch, e o sistema semi-hidropônico, que é o sistema suspenso, onde o morango ele é plantado em substrato. Hoje nós temos, hoje não, já é uma cultivar bem antiga, que é a Ouso Grande, que ela tem uma tolerância ao Botrytis, porém ela é suscetível ao coletótrio, e nessa foto aí é o exemplo do morango. Ele não tem uma aceitação comercial, porque na parte do pedúnculo ele é muito claro e o fruto ele não é um vermelho muito intenso. O Botrytis, né, essa é a aparência do morango contaminado, ele afeta diversas culturas, ele pode acontecer em diversas fases do desenvolvimento, porém ele aparece na pós-colheita. E como que a gente vai resolver esse problema? Dentro da fazenda, nós pesquisamos alguns agentes de controle biológico que mostraram eficiências em alguns artigos. São os bacilos amiloliquefaces, bacilos subtilis, a cortobactéria pusilium, o gliocádio roseum e a Saccharomyces cerevisiae. Bom, dentre esses, nós vamos focar no gliocádio roseum, que foi um trabalho desenvolvido pelo professor Bettiol, onde teve um resultado muito significativo no controle. E para o manejo que nós vamos sugerir, né, nesse on-farm, esse fungo ele é ideal porque ele é multiplicado em meio líquido. Bom, a multiplicação seria numa solução de ração de peixe, farelo de trigo, farinha de ossos, ovo, carvão ativado e melaço de cana. Como que nós vamos produzir isso na fazenda? Nós temos duas maneiras que podem ser realizadas. Uma é nessas caixas d'água mesmo, onde você coloca a água limpa, né, com os ingredientes que eu passei anteriormente,
e o micro-organismo de interesse. Esse ferro que tem dentro da caixa d'água, ele movimenta para não ter decantação da solução e fica aqui por média de 14 dias para aplicação após o florescimento semanal, a cada 7 dias. Para produtores que têm uma condição de tecnificação maior, tem essa sugestão aí, que é esse tonel da Multibac, eu não sei se tem de outras marcas, mas esse é o que eu conheço, que você coloca a solução aí, só que o micro-organismo de interesse você pode comprar também na empresa, já vem o que você tem que colocar aí, e ele tem o menor índice de contaminação, só que ele tem um custo mais elevado, né? Agora, a Maísa vai falar um pouco sobre o manejo por terra fora. Bom, falando agora um pouco sobre a questão do consumidor, né, como resolver esse problema, porque a gente sabe que o morango ele é muito perecível. Quando a gente compra ele, muitas vezes a gente nem chega a consumir toda a caixinha, né? A gente joga muito, muito fora. Então, a gente pensou nessa alternativa, que é um estudo também, que utiliza o óleo natural de alecrim-pimenta, que é a Lipicidoides. Essa planta ela é originária do Brasil, pode ser encontrada desde o Cerrado Mineiro até o Nordeste do país, e ela tem um potencial antifúngico, esse óleo. Por quê? O óleo ele impede a formação da membrana externa das células, levando à morte das mesmas, né? Então, ele impede a proliferação desse fungo e o fungo ele retarda retarda o apodrecimento dos frutos, né? Esse daqui é um dos exemplos, mas eu li vários trabalhos usando diversos óleos naturais, inclusive para o morango, mas também, não sei se vocês viram, passou até uma reportagem no Globo Rural, que é muito utilizado ceras em frutas como laranja, mamão, para retardar esse apodrecimento. Então, tem sendo cada vez mais uma tendência de estudo para implementar no dia a dia na fazenda. Pode passar, Letícia. E como que funciona? Então, esse óleo, ele precisa ser associado a uma solução com água e CMC. Esse CMC é o carboximetilcelulose, ele deixa a solução com uma textura gelatinosa. E tem uma vantagem que ele não muda as características físico-químicas, então o sabor vai ser o mesmo, não tem cheiro, a fruta fica até mais brilhosa, né? Fica mais avermelhada. E, como eu disse, já tem produtos semelhantes no mercado e tem até produtos que são químicos, né? Que não são naturais. Pode passar, Letícia. Então, como que funciona? Esse método que eu trouxe, o produtor, ele precisa colher os frutos, aí ele vai preparar essa solução, né? Fazer a diluição do óleo com o CMC e a água. Aí ele mergulha todo o fruto dentro dessa solução e vai formar uma película, essa barreira. E essa película, ela é uma barreira tanto para o Botrytis, mas também para outros fungos pós-colheita, né? Que é, por exemplo, a antracnose e a podridão mole. Aí depois de formada essa película, é só aguardar, né? Escorrer o excesso e os frutos já estão prontos para embalar. Essa estratégia é boa porque desde o momento que o produtor colhe o fruto, ele já está correndo contra o tempo para poder selecionar, embalar e transportar para o mercado. E tem um estudo que mostra que o morango, dentro da geladeira, o tempo de vida dele é 6 dias. E com essa solução, passa para 18 dias. Então, o número aumenta 3 vezes mais. De 6 passa a ser 18. Então, quer dizer que o produtor tem a possibilidade de transportar para mais longe, né? Além disso, na minha opinião, acho que vai ter um consumo maior, porque muitas vezes a gente fica desanimado de comprar grandes quantidades de morango por saber que é muito perecível. Pode passar. E quais são as vantagens? Como eu disse, é um produto natural, ele pode ser usado nas produções que são orgânicas, semi-orgânicas, também é uma opção de produto para o produtor rotacionar com os químicos, né? Como eu disse, tem um maior tempo de prateleira, reduz as perdas no
na cadeia produtiva. E tem a questão da resistência, né? Como ele é natural, ele não desenvolve resistência. Pode passar. E só para exemplificar, todas essas duas técnicas que a gente trouxe, esses dois exemplos, eles não são usados somente no morango, mas eles podem ser usados também em diversas outras culturas, como cenoura, alho e etc. Pode passar. A gente trouxe algumas referências do trabalho e é isso. Obrigada, turma. Muito bom. Parabéns, Maísa. Parabéns, Letícia. Obrigada. Bom, tem alguns, assim, foi muito interessante vocês buscarem não só controle biológico, mas também extrato, né? Então, no caso, óleo essencial. Esse óleo essencial, ele é comercial já? Eu esqueci de falar essa parte. Ele ainda não é comercial, e foi até uma questão que o senhor falou no começo da aula, né? Mas aí não dava mais tempo de mudar, porque realmente é difícil convencer o produtor, né? Mas aí os estudos já estão buscando para ele ser comercial e não ser dessa forma, sabe? De ter que colher e mergulhar o fruto, de ser para pulverizar igual os produtos químicos mesmo. Muito bom. Existe já algum óleo essencial comercial? Vocês sabem dizer? Eu não sei. Eu também não sei se é comercial, não. Eu vi uns outros estudos com óleo de sálvia, mas eu não sei se tem em escala comercial. Eu sei que esse óleo esse que a gente apresentou, ele é comercial, mas como fitoterápico. Eu não sei se a concentração do produto que ele é comercial, ele teria eficiência para controlar no morango, entendeu? Tem um produto comercial, tá? À base de óleo essencial, chama Timorex Gold. Esse Timorex Gold, ele é produzido por uma empresa que chama Stockholm e ele é distribuído pela BASF. Lembra daquele acordo que a gente falou, que tem algumas empresas para entrar dentro da capilaridade, eles fazem parcerias. Então, Stockholm é uma empresa israelense, viu que para ele ter acesso ao mercado brasileiro seria muito complicado, então eles fizeram uma parceria com a BASF e a BASF comercializa. É um óleo essencial de melaleuca. E ele tem registro para controle de botrytis cinerea, tá? Então, seria um produto que vocês podem recomendar porque tem um registro já e tem um volume. Imagina que vocês começam a recomendar, mas não existe quem forneça. Se a gente não tem um fornecedor desse insumo, não adianta ter a publicação lá no trabalho, porque de onde é que o produtor vai tirar isso aí? E tem a ideia do core business, né? Então, o produtor ele já tem um negócio dele, que é a produção de morango. Então, você fala, não, mas eu posso te ensinar a produzir o próprio extrato. Não, ele vai ter que parar de produzir morango de qualidade para ele montar uma outra empresa para produzir o óleo essencial. Então, nem sempre ele está disposto a abrir essa outra frente, principalmente produtor de morango, que são pequenos produtores, na sua maioria. Então, o mais interessante é pegar algo que já seja comercial. Então, esse comercial, o que tem hoje é esse óleo essencial de melaleuca. Tem uma outra possibilidade que a gente falou em sala de aula, né? Falou na nossa aula virtual, que é o hidrolato, né? O que é hidrolato? Lembra, Maísa e Letícia? Eu não consigo lembrar, não. O hidrolato é o subproduto da produção do óleo essencial. Então, para a produção do óleo essencial de menta, por exemplo, que é um óleo que é um uso nobre, né, utilizado para a indústria de sabão, né, então indústria cosmética e indústria alimentícia, o valor agregado é muito maior do que usado na agricultura, tá? Então, é um óleo que sai muito caro. Por outro lado, tem um produto que os caras jogaram fora, dentro daquele seminário da apresentação anterior da economia circular, que é o hidrolato. O hidrolato, quando você extrai o óleo essencial, tem uma fração que é mais miscível em água, mas que a concentração do ativo é menor, ou seja, tem menos óleo essencial, e normalmente ele é descartado. Só que o pessoal viu que esse hidrolato também tem um potencial de controle de doença e tem uma produção muito grande, ou seja, você podia ver próximo à região de produção, que por sinal não é Rio Grande do Sul, tá? Só fazendo a correção. Rio Grande do Sul está longe do primeiro produtor brasileiro. O primeiro produtor brasileiro é Minas Gerais, o segundo produtor brasileiro
de morango é São Paulo, ok? Então, você está próximo das maiores regiões de produção de morango do Brasil, né? Tem que prospectar se teria algum fornecedor que consegue suprir em quantidade suficiente aquele produto para ser utilizado, ok? Então, tem que ter essa visão crítica, né? Que eu acho que o segundo grupo, né? O grupo do Clinge colocou. Antes de você fazer a recomendação, certifique-se que você tem aquele produto que você está recomendando em quantidade suficiente para ser utilizado pelo produtor em um custo acessível, ok? Nas regiões. Então, a recomendação é algo um pouco complicado. Então, a gente tem que ter essa noção. Então, não é porque tem publicação que a gente necessariamente vai conseguir fazer essa recomendação já de imediato. O segundo ponto que eu queria colocar para a gente discutir é que você colocou, Letícia, que o produtor ele vai multiplicar o próprio produto na fazenda, né? Então, entra dentro daquilo que a gente falou do core business. Então, ele vai sair do negócio dele, que é a produção de morango, ele vai montar uma estrutura para ele produzir o próprio insumo, né? Com qualidade. Pela realidade de produção de morango, né? Então, pequeno produtor, você acha que ele teria condições de fazer essa produção própria? Bom, eu acredito que ele não precisa montar uma estrutura tão grande. Como as fotos, as fotos são de uma fazenda de um porte maior, na região de São Gotardo, e eles utilizam em mais de uma cultura. E geralmente o produtor de morango, ele não é produtor só de morango, né? Eu posso estar equivocado. Mas, como lá na fazenda, eles utilizam eles multiplicam o micro-organismo de interesse e aplicam em várias culturas. Então, o produtor de morango, geralmente, ele é produtor só de morango, tá? Então, é uma atividade que toma um ano inteiro, então ele não usa só uma cultivar, então ele usa até cultivares que são mais independentes de fotoperíodo. É bem mais complicado. O que pode viabilizar é ele se associar. Então, pensar em associação que eles possam ter essa viabilidade dessa utilização. Mas eu acho que antes de você fazer esse tipo de recomendação, você tem que ter a sensibilidade com o produtor. Você não fazer uma recomendação de cara, só, olha, você vai fazer a multiplicação na fazenda. Depois dá algum problema e tem risco de ter contaminante, né? Então, e o morango particularmente é problema, você consome in natura ele, né? Ninguém vai cozinhar o morango. Muito dificilmente você vai fazer uma torta, né? Mesmo assim, você coloca uns frutinhos de morango em cima ainda, in natura, em cima para enfeitar. Então, tem um risco de contaminação, porque você está fazendo uma fermentação não controlada. Nem você tem garantia ali do ativo, né, que vai estar em quantidade suficiente para ter eficiência de controle, nem você tem garantia em relação a contaminante. Então, tem que ter uma visão crítica, colocar isso muito claramente para o produtor, só, olha, é um produto, vamos pensar em custo, sem sombra de dúvida, o custo vai ser bem menor, só que não é um substituto imediato do produto comercial, tá? Então, você tem que colocar o que é um produto, o que é o outro. Então, dentro do que a gente discutiu no grupo anterior, o que é um biofertilizante? Né? Então, o biofertilizante vai ter eficiência de controle, a gente tem que ter garantias mínimas para entregar esse benefício para o produtor. Você está sendo o técnico que está entregando um benefício de controle, certo? Então, coloque isso muito claramente. Então, quanto mais aberto, né, então, sincero você for na sua recomendação, né, e colocando os pontos de cada opção de recomendação, é igual um arquiteto. Imagina que vocês vão construir uma casa para a pessoa, e você fala assim, olha, esse aqui é o projeto que é bacana. Não, mas não é bem isso que eu estou querendo, tá? Você vai ter que entender o que é a capacidade de execução do produtor, né, o que é a capacidade técnica, igual um grupo colocou, não, essas são as opções, pessoal. A gente vai ver para a realidade do produtor, né, qual que é o que é que a gente pode ter desses produtos que tem recomendação, quais deles a gente poderia utilizar, certo? Então, esse é a sensibilidade, então, a gente fazer porteira para dentro e porteira para fora. Um aspecto que é muito interessante desenvolver em morango, que o pessoal não utiliza, né? E eu fico impressionado, mas eu acho que tem uma iniciativa que vai acontecer mais forte em breve, que é a utilização da polinização. Aí você trabalhou na fruticultura, né, Letícia? Não sei se você acompanha alguns projetos do professor Stefano, lá da entomologia. Então,
Então, você consegue aumentar a produtividade das lavouras quando você coloca abelha, né? Quando você coloca a polinização. A grande dificuldade é você introduzir uma abelha com ferrão. Mas se você tem uma abelha sem ferrão, que você introduz numa área, né, para aumentar a polinização, e vocês têm visto isso, né? Eu acho que foi divulgado no Globo Rural também, a questão de aluguel de caixa de abelha, né? Por produtores, para essa parceria de produção de mel, né, por um lado, e aumentar a produtividade das lavouras. Além desse benefício, você pode usar a abelha como um sistema de liberação do agente de controle biológico. Então, na saída da caixa de abelha, né, você pode colocar um adaptador que, a cada visita da flor, você vai ter a abelha que vai levando o agente de controle biológico, né? E é muito importante esse time de aplicação, porque você tem o florescimento indeterminado do morangueiro. Então, você vai ter flor o tempo todo. Você não vai entrar pulverizando o tempo todo, porque é inviável economicamente. Mas se a abelha vai visitando aquelas flores, a cada visita vai levando o agente de controle biológico, você vai ter a proteção da planta desde a flor, né? Então, com isso, você vai conseguir proteger, né, o fruto já em formação. Okay? Isso é uma estratégia que vocês, com técnicos, vocês podem, não só pensando em morango, tá? Então, eu visitei produtores de melão, né? Estão lá no Nordeste, lá em Mossoró, que tem um importante polo de produção de melão para exportação. O melão, se não tiver polinização, não tem produção. E os caras chegam a ver em que momento vão fazer a aplicação de defensivo, pensando na compatibilidade com o químico, né, para viabilizar a atividade das abelhas. Então, as aplicações são predominantemente noturnas, quando não tem a movimentação das abelhas, para evitar que você tenha dano. E eles não conheciam, né, a maioria dos produtores que eu visitei, eles não conheciam esse sistema de liberação, né, de agente de controle biológico. Você pode colocar na saída da caixa de abelha o produto, né, a cada visita você vai ter proteção, e eles têm muito problema com podridão do pedúnculo, né, de frutos, que são patógenos que começam a infectar desde o florescimento. Ok? Pessoal, perguntas para a equipe? Professor, poderia repetir só o óleo que tem registro para Botrix? Chama Timorex Gold. Eu vou colocar aqui no chat, tá? Timorex. Eu não sei se Timorex Gold. É um óleo essencial de melaleuca. Melaleuca é uma planta perene que foi introduzida lá da Austrália. É uma planta que produz um óleo essencial que é muito usado na área médica. Ele tem ação antimicrobiana. O problema da área agrícola é que ele dava fito. E essa empresa conseguiu estabelecer uma concentração, né, do sesquiterpeno, né, que é um óleo que compreende várias moléculas com ação antimicrobiana e que não dava fitotoxidez. E uma eficiência de controle impressionante. Tá certo, obrigada. É produzido pela Stockholm e comercializado pela BASF. Ok. Próxima equipe. Pode ser eu e o Ricardo, professor? Perfeito, João. Vamos lá. Vou abrir aqui a apresentação. Tá abrindo aí? Tá abrindo aí, professor? Ainda não. Ainda não. Desculpa, o microfone está fechado. Foi? Ainda não. Ué? Peraí. Ah, não tá indo, peraí, deu um negócio aqui. E agora, tá aparecendo? Não. Para mim, pelo menos, não. Não sei se para alguém está aparecendo. Aqui também não. É? Não tá assim. Aqui. Foi? Não. Ah, tá indo, Ué? sim. Perfeito. Foi? Foi. Só modo de Tá. apresentação agora. Perfeito. Vamos Certinho? lá.
Pode Beleza. começar. Primeiramente, bom dia, né? Nossa, a gente era no esquema, era o segundo grupo, mas estamos aqui agora, né? Mas vamos lá. Eu e o Ricardo, a gente vai falar da podridão carvão, que ela é causada pela macrofomina faseolina, que é o agente patológico dessa doença. O nosso caso prático é o seguinte: um produtor enfrenta perdas em reboleira tanto em soja quanto em milho, e essas perdas aumentam a cada ano. Ele enviou a amostra para o laboratório e se trata de podridão carvão, causada pela macrofomina faseolina. Proponha um manejo que envolve o controle biológico para essa doença e combine com outras práticas de manejo. Mas vamos lá. Primeiramente, falar um pouco dessa doença. O que é essa doença? A podridão carvão, ela é causada por um fungo de solo, e esse fungo ele vive naturalmente no solo. Ele é muito dispersivo, ele tem muita estrutura de propagação, ele tem muita capacidade de sobrevivência em condição adversa de temperatura, de umidade, ela aguenta temperatura alta no solo, então é bastante assim complicado lidar com essa doença. Essa doença, ela se dissemina com estrutura de reprodução, que são os escleróides, em condição de baixa umidade. O solo fica em baixa umidade no solo. Eles ficam viáveis na área por bastante tempo. E ele também sobrevive parasitando hospedeiros alternativos, ou seja, a doença ela fica, quando ela não está no solo, ela pode estar no solo e também em outras plantas da área, o que causa muitos problemas e vai levando a doença para frente no campo e tal. Ela também, por ser essas estruturas de reprodução desse fungo, elas também ficam em implemento agrícola, tipo na água, no arado, em ferramenta, em pata de animal, né, no gado. Então, tudo serve como vetor de disseminação. Danos que são causados por essa doença. A infecção por esse fungo, ele entra pela raiz da planta, e embora ela ocorra nos primeiros estágios de desenvolvimento da planta, os sintomas eles ficam visíveis nos entrenós depois, mesmo após a polinização. E quando você faz um corte desses tecidos que foram afetados, você vê que o tecido está com essa coloração cinza que tem aqui no slide, e parece que foi queimado, parece que é cinza. E esse é um dano característico dessa podridão. O tecido desintegra e só permanece os vasos lenhosos. Os xilema e floema os únicos que permanecem ali por causa da resistência deles de celulose, lignina e tal. Ela é favorecida por alta temperatura e baixa umidade. E essa macrofomina, ela tem como disseminação os esclerócios, e ele, como eu já falei, ele tem grande número de hospedeiros. Agora eu vou falar um pouquinho de quem é o agente causador, o fungo em si, da macrofomina, que é esse aqui, que tem essas fotos de microscopia. Ele é um fungo que foi identificado em 1947. Ele é constituído apenas da espécie macrofomina faseolina. Ele é do filo Ascomycota, da família Botryosfericinae. Ele tem um micélio anucleado, embora as células das extremidades do micélio, na região de crescimento, sejam usualmente multinucleadas. Ele produz piquinídeos marrons escuros, solitários ou agregados, imersos, tornando-se irrompentes com 100 a 10 nanômetros de diâmetro. Eles também têm variação no tamanho e de coloração,
E a importância desse fungo na agricultura é porque ele é um fungo que afeta muitas plantas, ele tem grande capacidade de infecção de culturas, ele afeta a culturas como a fava, feijão, soja, o sorgo e o milho, e a incidência dele é muito grande. Ele tem semelhança, essa podridão ela tem semelhança com outras doenças também, mas essa característica dela do que você observa quando a planta está infectada, ela é mais característica dessa doença. E é isso. Daí o Ricardo vai falar um pouco agora de práticas de controle depois que eu apresentei o agente e falei um pouco sobre a doença. Bom, pessoal, como o João falou, vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Pode Sim. A podridão carvão, ela é um fungo do solo, então as práticas de controle buscaram a supressividade do solo, que é quando o patógeno existe na área, mas não causa danos consideráveis, visto que o fungo do solo é muito difícil de ser exterminado. Entre as estratégias de manejo estão plantar em áreas sem o histórico da doença, utilizar material não contaminado, rotação de culturas ou usar micro-organismos colonizadores do sistema radicular e parasitários das estruturas de resistência do patógeno. Neste caso em que o patógeno já está no ambiente, causando dano em reboleiras, a estratégia será o controle biológico conservativo, ou seja, o ambiente será manipulado para favorecer a população do agente de controle biológico. As técnicas de manejo incluem o aumento da diversidade de plantas, modificar fatores ambientais como pH, temperatura e umidade para favorecer os agentes de controle biológico, aumentar a concentração de matéria orgânica para melhorar a estrutura do solo e aporte de nitrogênio, favorecendo também os agentes de controle biológico. Vai passar? E o que nos leva ao tricoderma. Pode mudar o slide, João. O tricoderma é um dos fungos mais utilizados aí na indústria e mais recentemente veio para a área agronômica, né? É um fungo saprófita, pode ser encontrado em todos os tipos de solo, associado às raízes e à matéria orgânica morta. Por colonizar com facilidade solos e raízes, o tricoderma compete com os patógenos presentes, disputando os mesmos recursos para sobreviver: alimento e espaço. Essa competição entre o antagonista e o patógeno no solo ou na superfície da raiz pode impedir que a estrutura de infecção do patógeno ou que estão presentes no ambiente entrem em contato com a planta. Também há combate por antibiose, uma vez que o fungo produz substâncias capazes de reduzir o crescimento micelial e produção de microescleróides, da podridão carvão. Também atua por parasitismo, enfraquecendo ou causando a morte do fitopatógeno. Quando aplicado de forma preventiva, pode agir como indutor de resistência a vírus, bactérias e fungos. Deve-se salientar que, na verdade, o tricoderma atua de forma preventiva e não curativa. Entretanto, nesse caso, existe a possibilidade de a aplicação diminuir a concentração das estruturas infectivas do patógeno, que permanecem no solo em estado de dormência. Assim, no próximo ciclo de cultivo de uma planta suscetível, haverá redução no número de plantas doentes. Associada a outras práticas de manejo, como a remoção do material infectado, há boas chances de minimizar as perdas. Para a maioria das leagens comerciais no Brasil, a temperatura ideal de crescimento é de 25 graus Celsius, umidade de 60%, pH entre 4,5 a 5,5 e concentração de matéria orgânica acima de 2%.
No entanto, são bastante tolerantes às variações desses fatores, podendo atuar mesmo em condições adversas. A aplicação dos produtos à base de tricoderma podem ser feitas em sementes ou outros materiais de propagação vegetal, diretamente no solo, em substratos para a produção de mudas na parte aérea de plantas e nas plantas utilizadas na rotação de culturas. Dependendo do tamanho da área e do tipo de formulação, líquida ou sólida, a aplicação do bioproduto pode ser feita com pulverizador costal, tratorizados e sistemas de irrigação. É essencial que a calda utilizada na aplicação seja mantida de forma homogênea para garantir uma distribuição uniforme do ingrediente ativo. Para a cultura da soja, a forma de aplicação é via tratamento de sementes ou pulverização. Para o milho, o recomendado é apenas via tratamento de sementes. Algumas empresas recomendam que o produto biológico seja o último a ser aplicado para diminuir o tempo de contato com os outros produtos químicos, como é o caso do tratamento de sementes. Já no campo, recomenda-se aplicar sempre com menos de 3 horas da realização da mistura dos produtos, evitando o contato prolongado do tricoderma com agrotóxicos e fertilizantes. No caso de produtos incompatíveis, recomenda-se a aplicação seja feita com intervalo de 3 a 5 dias, antes ou depois da entrada dos produtos químicos. E para finalizar, é importante lembrar que o tricoderma pode, além de combater a doença, melhorar o crescimento e a produtividade da lavoura. Visto que cientistas perceberam que a colonização de plantas por esse fungo está associada a aumento no crescimento e desenvolvimento do sistema radicular, na produtividade e na resistência das plantas a estresses causados por fatores ambientais, sendo que os efeitos mais significativos do fungo foram observados em solos pobres, uma vez que raízes mais desenvolvidas proporcionam um melhor aproveitamento da água e maior absorção de nutrientes do solo. Já os ácidos produzidos pelo fungo colaboram diretamente para a solubilização de fosfatos, micronutrientes e minerais como ferro, manganês e magnésio. Além disso, participam da decomposição da matéria orgânica, aumentando a quantidade de nutrientes que podem ser absorvidos pelas raízes. Algumas linhagens do fungo produzem ainda substâncias que podem atuar como hormônios de crescimento e indutores para a produção de hormônios vegetais. Esse efeito na produtividade dependerá da prática cultural adotada, da planta e da linhagem do tricoderma. Então, o manejo integrado, combinado a diversas técnicas, como rotação de cultura, compostagem, etc., associado ao tricoderma, pode significar menores prejuízos ao agricultor pela podridão carvão. Aí as nossas referências foram essas, que a gente pegou para conseguir montar o nosso material. E obrigado. Muito bom. Perguntas para a equipe? Quais são as condições? Aí o nosso... Oi. Vou falar, João. Então, o nosso também, a gente não fez exatamente um produto, porque de acordo com o que a gente viu, de acordo com o que a gente entendeu sobre essa doença e como ela funciona, então é melhor você consolidar práticas com o organismo para que seja uma forma preventiva de você ter o mínimo possível da macrofomina quando as condições na qual ela se manifesta muito estejam presentes. Então, quando ela estiver num estado controlado da doença, não vai causar tanto prejuízo. Porque ela é natural do solo, então ela vai estar ali, sabe? Então, é você lidar com o ambiente durante o tempo, durante o manejo das culturas e tal, fazer todo um protocolo para que não tenha muita manifestação de doença e dissemine.
Perfeito. Quais são as condições que essa doença ocorre? Quais são as condições favoráveis para essa doença ocorrer? Ela gosta de calor e seco. Muito bem. E quais são as condições favoráveis para o tricoderma atuar no parasitismo escleróide? Para ele atuar, é menos. É a temperatura ambiente, 25, e alta umidade. Porém, foi o que eu falei. Quando ele estiver junto, vai ter as duas temperaturas no decorrer do tempo, certo? Uhum. E os inóculos desses fungos vão estar ali. Só que durante a ação de no caso, primeiramente do tricoderma, ele vai agir nos tecidos da macrofomina durante as condições de nicho adequadas dele. Aí, quando tiver nas condições de nicho adequada da macrofomina, como ela foi controlada antes, ela não vai se manifestar tanto. É uma questão de equilíbrio, assim, ambiental. Na verdade, eu acho que a gente tem que ser mais estrategista, né? Então, eu gosto muito de fazer uma analogia com um livro que é A Arte da Guerra, né? Então, quando é que você combate? Então, tem uma frase desse livro que é muito famosa, que você tem que atacar o inimigo quando ele está mais fraco. Então, você tem que entender muito bem o inimigo para identificar quando ele vai estar mais fraco, para você ter chance de ganhar a briga. Então, o combate, é um combate que a gente vai traçar com o patógeno, tá certo? Se a gente vai atacar ele quando ele está mais forte, que condições ele está mais forte, João Pedro? A macrofomina? Sim. Quando tiver mais quente, mais seco. Muito bem. Esse é o melhor momento para atacar ele com o tricoderma? Não, porque o tricoderma não vai funcionar. Muito bem. Então, exatamente Ele não vai nem sobreviver no ambiente. Exatamente. Assim, por incrível que pareça, a gente está tendo muito problema com erro de posicionamento. As pessoas vão com exatamente o mesmo raciocínio do controle químico. E está errado. Está errado porque quando você trabalha com controle biológico, você vai trabalhar com uma guerra de um micro-organismo, que é o seu soldado, contra o inimigo, o soldado inimigo. Se você for atacar ele no momento que você está em desvantagem competitiva, porque não é a melhor condição favorável para o tricoderma, e ele está na vantagem competitiva, você vai perder a guerra. Então, tem que lembrar que o escleróide... Exatamente. Então, esse é o raciocínio. Tem que lembrar que o escleróide vai estar lá o ano inteiro. A gente vai ter que atacar ele onde ele está mais fraco, ou seja, onde eu tenho temperatura mais amena. Amena e alta umidade. Exatamente. Muito bem. Então, esse é o caminho. Tem que manter o nível de matéria orgânica, né, professor? Exatamente. O que é a função da matéria orgânica, Ricardo? Ela vai ser um ambiente que o fungo vai sobreviver ali, né? Não é só isso, não. Ela também fornece nutrientes para os micro-organismos conseguirem manter o seu fitness no ambiente. Esse é dentro da linha que o Ricardo falou. Mas tem um outro aspecto, uma propriedade muito importante da palhada. Ela é um isolante térmico. Verdade. Palhada é um isolante térmico. É isolante térmico e aumenta a retenção de umidade. Então, quando você potencializa a matéria orgânica do solo, você aumenta a retenção de umidade, ou seja, você vai ter um período de estresse hídrico em que a temperatura do solo não vai aumentar tanto, em que a umidade vai se manter mais tempo, e você vai ter um alimento alternativo para o estabelecimento das comunidades antagonistas, no caso, o tricoderma que você introduziu. Então, você vai criar, vamos dizer, um ambiente para os seus soldados atuarem em vantagem competitiva em relação ao inimigo. Tá certo? Até porque se você for pensar, essa doença, ela é uma doença de tipo lavoura largada, né? Mas cuidado para não falar esse produtor. Uma vez eu fui falar para ele. Não, tô falando aqui entre a gente, né? Então, uma vez assim, macrofomina é considerado um patógeno fraco, né? Aí uma vez eu falei assim, não, o produtor estava tendo um problema, só esse é um patógeno fraco. Aí o produtor falou assim, professor, o senhor não sabe nada, quem é fraco é o senhor, porque eu estou perdendo demais com isso, é muito forte esse patógeno, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado com a mensagem que a gente vai passar, pessoal. Isso claro.
Isso é um ponto que eu preciso trabalhar bem, vocês precisam trabalhar bem, né? Porque a gente saindo aqui da universidade, o linguajar que vocês têm que adotar é diferente, a estratégia tem que ser diferente, certo? Então, você tem que falar assim, não, vamos trabalhar o manejo, né? Vamos potencializar a matéria orgânica, aumentar a palhada, né? Vamos aumentar a estrutura do solo, né? Então, a incorporação de carbono no perfil do solo como um todo, não só na superfície da planta, da área, né? Então, você criar um ambiente favorável. Então, muito bem, vocês pegaram exatamente a mensagem que a gente precisava para manejo de macrofomina. Então, a estratégia que está sendo adotada hoje no Brasil está sendo errada, infelizmente, né? Então, o pessoal está aplicando o tricoderma na fogueira, né? Então, na fogueira, literalmente, temperatura do solo acima de 30 graus, né? Sem água, né? Então, você mata. E ainda falam que o produto não funciona, né? É claro que não funciona, né? É claro que não funciona. E eu espero que vocês sejam multiplicadores desses valores, né? Então, o pessoal entender que o controle biológico é um pouco diferente do químico, né? Então é o pensar de forma diferente. Tá joia? Muito bom. Ficou claro para todo mundo, pessoal? Sim. Então tá joia. Então, parabéns. Alguma pergunta para a equipe? Para o Ricardo, João Pedro? Não. Não? Tranquilo. Então, Eu só queria salientar que, como o senhor acabou de falar, a ação de hiperparasitismo do tricoderma na macrofomina ela vai acontecer só na condição ótima dele. Por isso que eu falei do tratamento ao decorrer do tempo na lavoura. exatamente. Aí tem até uma empresa que eles procuraram para a gente fazer um teste de um produto. Eles disse, não, professor, a gente está trazendo para o Brasil um produto novo, porque é um micro-organismo que aguenta altas temperaturas, ou seja, ele vai ser competitivo para controle de macrofomina. Eu disse, putz, cara, tem que trazer essa turma para a sala de aula, viu? Infelizmente, no campo, aí o pessoal, imagina o custo alto, porque o pessoal não entendeu como é que funciona a doença, como é que vai funcionar o pato sistêmico, que a gente tem que trabalhar para a gente otimizar o que a gente tem de ferramenta. O tricoderma funciona bem. A questão não é essa. Agora a gente tem que saber posicionar corretamente, né? Pode ser que esse aí seja um outro produto, né? Para uma outra estratégia, né? Mas pensando muito mais em parasitismo de temperaturas mais altas, né? Então, o que eles falaram. Mas a gente tem que pensar no sistema, né? No sistema como um todo. Então, eu estou produzindo uma cultura agora que vai entrar na janela de suscetibilidade, como a planta plantada em safrinha, né? Um feijão, um milho ou um sorgo, por exemplo, que vão na safrinha e vão estar muito mais sujeitos a estresse hídrico e temperaturas altas, né? Ou seja, condição favorável para a ocorrência da podridão carvão. Mas a gente tem que pensar no sistema e fazer o tratamento lá para trás, né? Perfeito, muito bom. Parabéns, pessoal. Próxima equipe. Obrigado. Gente aí. Pode ser eu e o Hélio? Vamos lá. Acho que só sobrou a gente. Pode ser. Vou apresentar aqui. Vocês estão vendo aí? Ainda não. Ó, tá chegando. E agora sim. Beleza. Legal. Foi? Foi. Perfeito. Então vamos lá. Bom dia, pessoal. Eu e o Hélio, a gente ficou com a parte do estudo de caso que numa situação em que a gente é recém-contratado de uma empresa de produtos biológicos e o principal produto dessa empresa é o Bacillus amyloliquefaciens. E a gente precisava desenvolver uma estratégia de desenvolvimento desse produto. Então, bom dia, pessoal. Vou ser bem breve aqui nessa introdução. Eu vou só falar um pouco sobre o potencial de mercado que tem, o que nos foi proposto, que no caso é hortaliça, frutífera e grão. Então, o mercado brasileiro de hortaliça, ele é altamente diversificado, mas o volume de produção é concentrado em basicamente 6 espécies, que no caso é a batata,
o tomate, a melancia, alface, cebola e cenoura. E grande parte dessa produção, mais de 50%, vem da agricultura familiar. O Brasil aumentou a produção em torno de 30% nos últimos anos, e um dos estados que mais cresceu foi o Paraná. Nos últimos 10 anos, ele cresceu em torno de 80% na produção de hortaliças. Sobre frutíferas, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, com cerca de 45 milhões de toneladas ao ano, e 65% são consumidas aqui no Brasil mesmo, e 35% é destinado ao mercado externo. Sobre os grãos, a produção deve crescer em torno de 27% nos próximos 10 anos, e 52% das exportações de soja no mundo será da soja brasileira. Essa é uma notícia desse mês ainda, que foi feita pelo Ministério da Agricultura. O objetivo, então, é o que o Guilherme comentou, que é basicamente a gente estruturar algumas estratégias para desenvolver, para introduzir o Bacillus ameloliquefaciens no mercado. As recomendações a gente vai estar falando agora. Então, vamos lá. Falava lá no estudo de caso também que esse era um produto a ser aplicado via foliar. Então, a gente pensou, logicamente, nas doenças que ocorrem no filoplano e também no produto final, né? Que a gente pode dizer assim, no fruto e tudo mais. E também pensando numa estratégia que a gente possa registrar o produto para patógenos de grande importância, é claro, para a gente ter uma maior escala aí na hora de vender, e também buscar, vamos dizer assim, abranger mais culturas, né? Que a gente pega um patógeno que lhe afeta mais culturas e a gente tem que pode vender para diferentes tipos de produtores. Então, a gente definiu aí uma estratégia para registrar esse produto para coletótrico lidemontâneo, que é a antracnose do feijoeiro, é uma doença de grande importância aí para produtores de grãos, para Phyllostigma citricarpa, que é a pinta preta dos citros, é uma doença de grande importância aí que afeta o fruto e pode ser um grande problema aí até para pós-colheita. E para Xanthomonas campestris também, que é a mancha bacteriana, ela afeta pimentão, afeta algumas hortaliças. Então, aí já cai um pouco naquela estratégia da gente registrar para um patógeno que afeta mais de uma cultura, né? Nessa mesma linha aí, registrar para Botrytis cinerea também, que é o mofo cinzento. Ele ocorre em morango, roseiras também, bastante culturas aí a gente pode estar registrando para essas doenças. Pensando, claro, em aplicação foliar, né? Então, a gente desenvolveu também, o Hélio vai falar aí uma coisa aí sobre as informações gerais, né, as indicações e tudo mais. Então, para a gente planejar algumas estratégias, né, para desenvolver o mercado sobre o bacilos, e para isso a gente pensou em algumas parcerias com produtores, universidades e empresas de renome que possuem campo experimental. Um exemplo é a Agroteste, que é aqui da região de Lavras. Para fazer esse experimento acontecer, a gente tem que buscar, né, mais proximidade com produtores da região, e a ideia é que diversas universidades façam um meio de campo com os produtores. Então, aí aumenta o nosso cliente em potencial, no caso. Os produtos a serem usados no experimento seria doados pela empresa aos produtores, né? E teria uma equipe técnica disponível para acompanhar e realizar os treinamentos durante e pós o experimento. O intuito dessa parceria é gerar relatórios e informações sobre o bacilos para apresentar em feiras, simpósios, entre outros.
e acabar isso tudo, ter o objetivo final de prospectar cliente, né? Então, aí com isso, cada vez mais o posicionamento biológico no mercado, facilitar. Do lado esquerdo aí tem as informações gerais sobre o nosso produto, que é o Bacillus. Então tem aí, como vocês podem ver, a dosagem, o alvo biológico, a época de aplicação. Isso tudo seria falado, né? Seria explicado nos treinamentos, e é mais um primeiro contato com o produtor, para ele não ver e não errar o método de aplicação, saber a época certa. Então é mais para facilitar esse primeiro contato. Pode passar. Então, pessoal, o que a gente pensou? A gente lógico, recém-contratado na empresa, mas a gente buscou aí uma estratégia comercial também, né? Porque já que a gente já tem esse Bacillus amiloliquefacens, por que não a gente não associar ele com alguns produtos, olhando até cases de sucesso de empresas que seriam aí concorrentes nossos, e já buscando aí uma aplicação no solo, obviamente, e para a gente poder também obter uma promoção de crescimento, com aí o tricoderma, como foi dito por algum grupo aí para trás. Então, a gente associar esse nosso Bacillus com o tricoderma arziano, buscando aí uma efetividade de controle de mofo branco, como já foi bem citado aí pelos grupos para trás, de nematóides e de risoctoniose também, que é o tombamento, né? Ô Guilherme, você pode voltar 2 slides, por favor? É só para... Claro. Isso. É só para falar também que essas parcerias com empresas também pode ser com empresas que já estão introduzidas no mercado e não possuem um bacilos não tem o bacilos no portfólio. Então, a gente pensou em fazer essas parcerias para eles revenderem os nossos produtos. É mais isso, pode passar. Agora, sobre Bacillus subtítulos, que é a associação de produtos também, é mais uma ideia sobre como a gente pode otimizar nossos resultados, mas essa associação na prática ainda tem poucos artigos que revelam os benefícios dele. Eu procurei bastante sobre isso e, infelizmente, eu achei pouquíssima informação do benefício dos dois em conjunto. Essa tabela aí do lado esquerdo, ela indica o crescimento do fusário oxosporum, subespécie cubense, que é uma praga principalmente da praga econômica da bananeira, e a inibição micelial de ambos os produtos até o 7º dia. Aí, como vocês podem ver, o primeiro aí é o testemunha, o fusário oxosporum, subespécie cubense, então não teve nada de inibição micelial no 7º dia. O segundo é o Bacillus amiloliquefacens, que teve 40,33% de inibição. E o terceiro é o Bacillus subtítulos, com 38,11% de inibição. A ideia é criar um produto, formular alguma formulação que possibilite a aplicação desses dois produtos antes. Mas, para isso, a gente teria que fazer diversas pesquisas para saber se há compatibilidade e um não vai acabar prejudicando a eficiência do outro. Mas esse artigo foi uma coisa que a gente achou bem interessante. Só fazer um adendo aqui, esse CFUS aí, como a gente pode ver na tabela, a gente tem do 1 até o 7, então é do primeiro dia até o 7º. Ele é o crescimento do fusário. Então, como o Hélio comentou, a gente não achou nada de trabalho, principalmente com relação à associação dos dois, mas como ele bem comentou, seria algo para a gente estar pesquisando na empresa, ver como é que seria essa associação, e também comentar que a associação com o tricoderma arziano também, se não desse certo essa estratégia aí com subtilis, seria uma boa estratégia aí para a gente estar controlando o fusário oxísporo também, num mercado tão grande que é o
do cultivo da bananeira, né? Sim, sim. Pode falar aí. Não, é mais isso mesmo, mas principalmente com bacilo subtítulo, seria uma coisa mais a longo prazo, igual eu falei, precisaria de diversas pesquisas antes, mas a gente, né, acha que é um método também para estar introduzindo o Bacillus amelobliquefaciens no mercado. E isso eu achei bem interessante. Acho que no mais é isso. Essa imagem é do Fusarium, Oxosporo. Pode passar. No mais é isso. Obrigado. E dúvidas? Perfeito. Muito bom, viu? Perguntas para a equipe? Você falou de comparação com padrões de mercado, né? Então, o que teria de possibilidade? Então, além do Brasil, então, a questão de case de sucesso, essa é uma doença que está disseminada no Brasil inteiro. A gente tem o Zaroxísporo da bananeira, a gente tem a raça 1 no Brasil, mas tem a raça 4, que ela está dizimando a produção de banana, né? Dizimou na Filipinas, já chegou lá na Colômbia, foi detectado, né? E o pessoal do Equador, que é o principal produtor de banana hoje do mundo, começa a ficar com medo também. Então, tem case de sucesso fora do Brasil, né? Então, é uma coisa que, às vezes, você pode usar, né, um case de sucesso de fora, né, principalmente pensando num cultivo de planta tropical, para trazer essa realidade para o Brasil. Então, o que você poderia chegar a ver algum exemplo de case de sucesso fora do país e pensando em raça 1 e raça 4, que eu acho que é outro aspecto que a gente precisa explorar melhor do controle biológico, questão de somar com estratégia de manejo. Vocês viram qual que é a diferença da raça 1 e raça 4 do Fusaroxíspero? Professor, só falando aqui antes do Hélio, pro trabalho não, mas eu tive assistindo uma palestra de um conhecido meu, até de uma empresa que eu fiz estágio de férias e tudo mais, e ele comentando a palestra dele, era sobre o Mal do Panamá, e ele comentou esse grande alarde aí, principalmente da mídia aqui no Brasil, falando sobre essa raça 4, como você comentou, e falando sobre que queria dizimar as plantações de banana aqui no Brasil, mas ele chegou a comentar na palestra dele que principalmente para eles lá que já estão utilizando do controle biológico há um certo tempo, isso para eles não é tão alarmante assim, porque principalmente com a elevação de pH e assim, chegando com pH até próximo de 8, 9, é um pH que o Fusarium não é tão agressivo, né? E principalmente também com o uso de bacilos e tricoderma, toda essa colonização da espermosfera aí. Para ele, assim, ele comentou na palestra dele que não era tão alarmante assim. Mas a gente, eu não sei o Hélio, mas a gente não chegou tanto a pesquisar essa questão para o trabalho, não. Sim. Nessa questão não tenho nada a acrescentar, não. Mas eu tenho uma dúvida, Flávio. Pode falar. Você conhece algum artigo, algum produto comercial que tem o Bacillus subtilis junto com amyloliquefaciens? Não, subtilis com amyloliquefaciens não, assim, para o controle biológico em bananeira, por exemplo, tem sido mais desenvolvido internacionalmente, né, para controle de cigatoca, né, cigatoca negra, por exemplo, é um problema muito sério de resistência a fungicida. Então, lá na Colômbia, por exemplo, eles têm um produto comercial que é para estratégia de manejo de resistência. Então, eles fazem aplicações foliares praticamente semanalmente, né, para controle de cigatoca negra. Então, e o problema muito sério desse patógeno é a
a resistência à fungicida. Então, o controle biológico entra como estratégia de manejo de resistência e produto à base de bacilos amiloliquefacens, principalmente. A questão de compatibilidade de 2 bacilos é o que está sendo muito difundido hoje, e se baseia principalmente na complementariedade de performance. Então, complementariedade em relação a alvos, né? Complementariedade em relação a metabólitos produzidos e complementariedade em relação à temperatura de ação. Ou seja, se eu tenho um bacilos que funciona melhor a temperatura mais baixa, né? E outro que funciona melhor a temperatura mais alta, comercialmente, o ideal é eu estratificar, eu identificar, não, região tal vai melhor o produto com temperatura mais alta, região tal vai melhor o produto com temperatura mais baixa. Beleza, né? Do ponto de vista de recomendação, tranquilo, mas vender é muito difícil nessa realidade. Então, o que está sendo adotado pelas empresas? Até porque, você pega uma região como Lavras, você tem hora que a temperatura está alta, hora que a temperatura está mais baixa. Então, se você utiliza um bacilo que tem temperatura mais alta, temperatura baixou, a performance desse produto é mais baixa. Aí o produtor, vai que ele comprou pela primeira vez o produto, e o produto não funcionou porque a temperatura foi baixa, você perdeu aquela eficiência, o produtor não vai comprar mais. Então, é uma estratégia de se blindar, né, porque nessas condições de variação de temperatura você ter essa complementariedade de controle e complementariedade em relação à temperatura de ação, você tem uma eficiência maior, um leque maior de eficiência. Um outro aspecto em relação à compatibilidade, né? Desculpe, em relação à temperatura. Então, são estratégias que estão sendo adotadas, mas, sabe, ser bem sincero, o que eu tenho visto hoje muito é que o critério é mais baseado em espectro de ação do que variação de temperatura, certo? Então, isso seria um aspecto a ser mais explorado. Então, independente de ser bacilos subtis amiloliquefacens, né, pode ser até 2 amiloliquefacens, o mais importante não é a espécie, mas é a complementariedade da união. Então, tem que ter um propósito, não é porque tem mais bacilos que é melhor, não é porque tem mais espécies de micro-organismos que é melhor. Tem que ter um critério para essa combinação, ok? Então, Professor. Oi. Isso aí que você está comentando cabe no exemplo do quartzo, por exemplo, que é um produto com licheniformes, com subtilis, por exemplo, nematicida, né? Ser bem sincero, eu não sei qual que é o critério de utilização das 2 cepas, viu? Eu sei que esse quartzo, esse mesmo produto, na verdade, ele é produzido na Dinamarca, é a empresa que chama, quem produziu foi a Christian Hansen, né, que é líder em probiótico. Aí a FMC fez um acordo com eles, não, vocês têm tanto produto aí, vamos fazer uma parceria de desenvolvimento. Quando testaram esse probiótico, viu que funcionava muito bem para controle de nematóide e promoção de crescimento de plantas. Mas, não, então vamos usar direto, já tem uma formulação pronta, e por isso que é um produto caro. Eu acho que de produtos biológicos é aquele que é mais caro hoje do mercado, né? Só que a qualidade é incomparável, é o melhor produto em termos de qualidade hoje que tem no mercado. Porque é um produto que é feito com probiótico, para uso humano, né? E os caras comercializam para proteção de plantas. A concentração deles é muito alta e bate a concentração com o que tem realmente. Então, é uma qualidade muito, muito alta, né? Agora, o propósito de união de 2 espécies de bacilos, para ser bem sincero, Guilherme, eu não sei qual foi o critério que eles utilizaram, se tem uma complementariedade, mas pode ficar certo que eles não iam colocar, senão, porque colocar 2 bacilos, isso reflete em custo, né? Muito provavelmente tem algum critério técnico, né? Às vezes a empresa nem abre muito, porque isso aí pode ser copiado, essa estratégia, por outros, muito facilmente. Não, para você ter sucesso, você tem que misturar 2 bacilos que são complementares em relação à temperatura, ou complementares em relação a metabólitos, a alvo, né? Um ponto que eu queria comentar, que vocês falaram, né, que o Guilherme falou, foi a questão do pH. Isso é fundamental. Dentro da mesma ideia que a gente falou da questão de matéria orgânica, de palhada, para você potencialização do controle biológico,
você tem que ter um pH favorável, principalmente quando a gente fala de bactéria. O pH não precisa ser 8, 9, tá? Então, se você estiver dentro do ótimo da cultura, né, 6 a 6,5, né, você está dentro de uma faixa ótima, né, para o estabelecimento de bacilos. E lembra, hoje está sendo muito difundido a correção do pH em profundidade. Então, não é pH 0 a 20. Quando eu estudei agronomia, era 0 a 20. Né? Você corrige o pH 0 a 20, está resolvido, necessidade de calagem. Né? O professor Silvino tem debatido isso muito, né? Então, você tem que trabalhar com profundidade de perfil. E profundidade não é só pensando em alumínio. Eu já vi algumas lives aí nessas consultorias que ela falando assim, não, em profundidade, o pH está menor que 5, lá embaixo, se não tiver alumínio, tá bom, a raiz cresce. A raiz pode até crescer, pessoal, mas não, a comunidade de bactérias não vai acompanhar o desenvolvimento radicular. Ou seja, o fusário vai ser competitivo nessa faixa lá embaixo também. Então, a correção de pH no perfil não é só questão de disponibilidade de nutrientes, crescimento, mas também permitir um ambiente favorável para o estabelecimento de comunidades de bacilos. Então, se eu quero fazer o bacilos funcionar, eu tenho que criar um ambiente favorável para ele colonizar as raízes, certo? Para ele se estabelecer e aumentar a população. A questão de raça 1 e raça 4 que eu perguntei, no Brasil a gente tem a raça 1. Como é que a gente controla Fusarium oxysco, mal do Panamá, raça 1? Usa biológico, né? Então, mas o que é mais fácil, muitos estão indo por esse lado, é simplesmente substituir, né, a cultivar de bananeira. Então, banana nanica, ela é resistente à raça 1. Só que o sabor, o padrão brasileiro não é de consumo de banana nanica. A gente gosta muito mais da banana prata. Só que a banana prata é muito suscetível à raça 1 de fusário. Então, acaba reduzindo, o produtor vai reduzindo, né, o plantio em função da pressão de inóculo, quando espera a população estar muito alta, aí não tem jeito mais de plantar, né? Aí, a raça 4 realmente é muito mais terrorismo, né? Para ser bem sincero para vocês, a tecnologia que melhor funciona para controle dessa raça 4 é transgenia, né? Então, já tem evento de transgenia, só que não existe mercado para banana transgênica, é uma coisa bem interessante, né? Soja transgênica, o pessoal não esquenta muito a cabeça, não, né? Milho transgênico. Agora, quando fala de fruta transgênica, aí já, né, tem uma repulsa do consumidor, não sei porquê, mas acontece isso. Então, a raça 4 está sendo feito trabalhos com manejo, né, incluindo biológico, mas a estratégia mais importante adotada está sendo a exclusão. Então, por isso que o pessoal faz até um pouco de medo, só, olha, não vamos colocar, trazer banana de fora, tem que ter muito cuidado quando você for visitar uma área que tem essa raça 4 patógeno, para você não trazer esse inóculo para a área, né? Então, um outro aspecto muito importante do controle biológico que vocês podem mencionar, né, é o amplo espectro de ação. Quando você usa um produto nematicida químico, você atua sobre nematóide. Quando você usa um produto fungicida, você vai atuar sobre o fungo, pouca ação sobre o nematóide. A vantagem do bacilos para tratamento de plantas é que você protege a raiz. Então, você consegue proteger contra a atratividade de nematóide e contra infecção por fusário. Então, é um produto que vai proteger a raiz e vai proteger inespecífico em relação ao agente causador da doença, certo? Então, isso é um aspecto muito importante ser levantado do controle biológico do produto à base de bacilos, pensando em construção, né, da recomendação, né? Então, você pensar no amplo espectro de ação, principalmente pensando em competidores, né? Então, pô, o cara vai chegar lá, o produtor já usa nematicida. Tem muito problema com nematóide em bananeira, né? Principalmente porque fica muito tempo bananal, né? Você vai ficar ali 20, 25 anos. Então, a população nematóide vai aumentando com o tempo. E planta perene, para você manejar, é muito mais difícil, tá? Então, a estratégia de posicionamento é essa, você colocar bacilos pensando não só no controle de fungo, mas também controle de nematóide. É a mesma ideia com tricoderma também, ok? Certo. Mas ficou muito bom, viu? Parabéns também pela sinergia. Não, tá vendo? Ficou por outro, mas fechou com chave de ouro. Obrigado. Pessoal, valeu, professor. Era isso. Pessoal, vocês têm alguma dúvida?
Tem uma equipe que não apresentou, vou mandar um e-mail para eles, se eles ainda vão apresentar, porque eles estão no SIG, quer dizer, estão matriculados teoricamente, mas não permaneceram ali para as apresentações. Então, eu vou mandar e-mail para eles, eu vou gravar de qualquer jeito a apresentação deles, eu vou disponibilizar para vocês também, tá joia? Se vocês forem apresentar em outro momento. Certo. A prova está disponível para vocês fazerem, tá? Então, não é obrigado a entrar logo agora, né? Estudem antes, né? Então, tem todo o material lá no campus virtual. Posicionamento técnico de produtos, produção massal, formulação, registro, né? De produtos biológicos. Então, estudem antes, né? Assistam as aulas quem não assistiu, né? Para fazer a avaliação. Pode entrar entre hoje e a quarta-feira da semana que vem. Quarta-feira de semana que vem a gente vai ter esse encontro sobre comercialização. Então, conto com a presença de vocês. Eu vou ter que começar às 8 horas pontualmente, tá? Na próxima quarta-feira. Beleza? A sala é a mesma de hoje. Certo. Alguma dúvida? O outro detalhe eu mandei, eu esqueci de falar para vocês. Eu tive quase nenhuma postagem lá no campus virtual do trabalho escrito. Avaliação do estudo de caso, 50% é a apresentação que vocês fizeram hoje, 50% é o trabalho escrito, tá? Então, preciso do trabalho escrito, que vocês façam o upload lá no campus virtual. Ok. Beleza? Até dia 31 de julho, 23h59. Beleza? Senhor Flávio, Oi. eu acho que eu não consegui encontrar, talvez até porque eu não achei, mas eu acho que o senhor não postou a última aula que o senhor deu sobre registro de produto? A registro? Eu vou olhar lá. Bem lembrado. Vou colocar lá, então. Tem uma outra live sobre que eu coloquei, mas essa não fui eu, né? Então, eu coloquei o link lá para vocês assistirem sobre registro também. É um debate sobre essa lei de bioinsumos, tá joia? Mas eu vou colocar essa última aula de registro. Bem lembrado, olha lá. Vou colocar agora. Sim, beleza, professor. Obrigado, viu? Obrigado a Os você. slides o senhor não vai disponibilizar, não. É só as aulas gravadas mesmo. A aula gravada tá o slide junto, né? Então, Não, tá bom. Certo, beleza? então, obrigado. Tá joia. Obrigado, pessoal. Bom dia, boa semana para vocês.